Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vejam só o presidente Jair Bolsonaro transformando o meme em realidade. Na verdade, não foi ele que transformou. Bolsonaro foi chamado para poder ajudar no fim da guerra, para trazer a paz, um cessar-fogo de maneira urgente entre a Ucrânia e a Rússia. A ligação do primeiro-ministro do Reino Unido, né, foi fundamental aí para poder trazer o Brasil para dentro desse player, né, para colocar o Brasil como um player nessa luta diplomática em meio aos conflitos militares lá na Rússia e na Ucrânia. Inclusive, rapidamente, antes de prosseguir com essa notícia, só fazer aqui uma atualização. Teve uma reunião, né, entre representantes, emissários da Ucrânia e emissários da Rússia. E chegaram num acordo muito interessante para aqueles que são inocentes nessa história, que são os civis, né? Aqueles que não querem brigar, aqueles que apenas querem fugir da guerra. Conseguiram aí fazerem corredores humanitários, do qual chegaram num acordo que nem o exército russo e nem o exército ucraniano atingirá, bombardeará, né, esses corredores. Então, quem for civil e quer sair da Ucrânia, não quer participar do conflito, não quer ser uma resistência, por exemplo, como existem muitos civis que querem participar e ser resistência, poderão sair com a garantia russa, né, de que não bombardearão esses corredores humanitários, essas rotas de fuga, né, que ficarão ali isentas do conflito. Foi um progresso, terá uma terceira rodada de negociação. Essa terceira rodada caminha, né, para tentar chegar num acordo para o fim da guerra, para um cessar-fogo. Apesar disso, está bem distante. Inclusive, o Vladimir Putin hoje, né, disse que, numa ligação para o Macron, que o pior ainda está por vir. Um caso, provavelmente uma segunda onda de ataques, um reforço às tropas, né? Talvez isso que ele esteja falando com o pior ainda está por vir. Quem revelou isso, né, foi o governo francês. E o governo britânico, voltando aqui para o nosso assunto do vídeo, revelou essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, do qual solicitaram ali a ajuda do presidente Jair Bolsonaro. E vejam só, né, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil também soube ali tentar, né, obviamente não se sabia daquela coisa horrível que o nazismo fazia naquele momento. Então, ainda existia negociações com o nazismo, né, com o fascismo. Inclusive, né, a Inglaterra tentou negociar com esses caras. Não se sabia da catástrofe, do terror que eles estavam fazendo, das atrocidades contra os judeus. Então, até determinado momento da guerra, até 42, por exemplo, né, ainda se falavam com os nazistas sem esse ar de monstruosidade, né? Então, tinham negociações e o governo brasileiro negociava naquela época. Obviamente, depois que viram realmente a verdadeira face do nazismo, o Brasil entrou na guerra, inclusive militarmente, tomou Monte Castelo dos alemães, né, e lutou bravamente quando os americanos não conseguiram tomar Monte Castelo. Mas, vamos trazer para a nossa realidade, inclusive o Reino Unido, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, o Boris Johnson, ele inclusive lembrou essa aliança, esse estreitamento do passado entre Reino Unido e Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, colocando o presidente Jair Bolsonaro, pedindo ajuda ao presidente Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que o Brasil tem muitos interesses nessa guerra, tá? Parece uma coisa distante, mas volta e meia a gente fala aqui da questão de fertilizantes, da questão de estreitamento de acordos comerciais. Obviamente é aquilo que eu falei, né? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Nem só por conta de acordo comercial, senão você vai ficar transacionaria com os nazistas até o final. Teve gente que fez isso, pagou o preço por ficar do lado errado da história. Mas, a princípio, né, é uma briga ali entre a questão de posicionamento da OTAN, posicionamento de estratégia militar da Rússia. Nós estamos falando em genocídio étnico, então o Brasil ainda se vê, né, nessa mesa aí para poder negociar. E apesar do Brasil estar atuando, né, na maneira diplomática, como se espera, né, condenando ali as ações lá na ONU, né, a ONU serve para muita coisa, mas estão lá cumprindo a tabela, o presidente Jair Bolsonaro ele é chamado de fato para poder trazer a paz de um cessar-fogo urgente. Essas foram as palavras usadas, né, pelo governo britânico, que soltou uma nota sobre essa ligação. Até o momento desse vídeo, o Palácio do Planalto ainda não comentou o assunto. Mas essa jogada do presidente Jair Bolsonaro em não se colocar, né, de maneira afoita na questão,
coloca aí o Brasil como um player necessário para essa disputa. Vejam só, o Brasil, que muitos especialistas há pouco tempo estavam falando que não importa nada nessa situação, sendo chamado. E por quê? Eles sabem que o presidente Jair Bolsonaro tem uma boa relação com Vladimir Putin, né? Então, Boris Johnson, já que o Macron, olha só como são as coisas. O Macron falou hoje com o Putin, como eu já falei com vocês agora há pouco. Só que o Putin não escuta o Macron. O Macron parece que ele piora o negócio. O Macron está preocupado com a eleição lá na França. Começa a campanha eleitoral agora, essa semana. Essa é a preocupação. Já o presidente Jair Bolsonaro, que tem trânsito com o Vladimir Putin, não vou dizer, vamos ser aqui criança também, né? No Brasil não vai resolver essa parada. Mas o Brasil, em muitos momentos, resolveu conflitos que não se esperavam. Vocês sabiam que a criação do Estado de Israel teve participação direta do Brasil nisso, na ONU, para isso poder acontecer e resolver aquele problema do que fazer, né, com aquele povo judeu massacrado na Segunda Guerra e espalhado pelo mundo? Então o Brasil foi fundamental nesse assunto diplomático, além como os outros assuntos militares que eu já falei. Né, mandamos um pequeno contingente do qual não se esperava nada, né, e foram lá e surpreenderam. Inclusive, né, a Força Aérea Brasileira, na época, deu um baile, né, lá na Itália. Então, o Brasil sendo chamado por Boris Johnson, e isso coloca o Brasil com um poder de negociação muito importante. Afinal, o próprio governo britânico publicou que é fundamental para o Reino Unido aproximar, ter novos acordos com o Brasil. E vamos lembrar aqui que o Reino Unido saiu da União Europeia e é necessário ter alimento no Reino Unido, é necessário ter bons acordos comerciais e o Brasil vai ser fundamental nisso. E vejam só, meus amigos, essa guerra, caso realmente se comprove, né, vá à frente as análises que estamos trazendo aqui, as notícias de um cenário pior e caótico, caminhando inclusive para uma terceira guerra mundial, como você vê nos líderes do Ocidente falando de maneira bem belicosa, né? Bem agressiva e dispostos realmente a sancionar e confrontar a Rússia em todos os limites. Se isso avançar, o Brasil, isso que nós vimos hoje, do Boris Johnson ligando para o Bolsonaro, isso vai se repetir continuamente. O Brasil vai ser fiel da balança alimentar durante essa guerra. Em caso de guerra mundial, devastação total, o Brasil será fundamental. Ninguém vai querer destruir o celeiro do mundo. Então vai ser fundamental para eles ter uma boa relação comercial com o Brasil. Então parabéns aí ao presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro, mais uma vez, se colocando aí, né, de maneira que surpreende aqueles que menosprezam a própria nação e, quem sabe, né, o presidente Jair Bolsonaro realmente não possa colaborar bastante para o fim dessa tragédia e o fim dessa guerra e que os dois lados aí possam sair, né, com suas questões resolvidas. Parabéns a todos os envolvidos. Sigam o canal Vista Pátria, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, sigam todas as nossas redes sociais. Se você puder colaborar conosco financeiramente, temos aí o nosso Seja Membro, o Valeu e o Pix aí embaixo para você colaborar. Vou inclusive deixar o Pix aí no primeiro comentário. Forte abraço a todos, tchau, tchau.